Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sheila Senerini, sou professora de técnica vocal e hoje eu estou aqui num ambiente diferente, num cenário diferente, porque estou esperando meu filho terminar um curso de coroinhas, de acólitos aqui na Capela da Fraternidade São Pio X em Dayatuba. Aí eu escolhi um cantinho aqui bem reservado para poder gravar esse vídeo para vocês. Na verdade, esse vídeo, eu tô aproveitando para gravar o vídeo, porque é o seguinte, toda semana eu dou minhas aulas para os meus alunos, né? E daí eu preciso mandar os materiais para que eles possam estudar durante a semana. Eu já tenho alguns materiais gravados, geralmente é em áudio, tá? Mas outros eu preciso gravar à parte. E daí eu tenho que aproveitar esses momentos, esse tempo livre para poder gravar, porque, gente, a vida é corrida, né? O que acontece? Vamos lá. Em que consiste o exercício que nós vamos fazer hoje juntos, tá? Eu vou precisar de um teclado. Tô sem o meu piano aqui, mas eu sempre ando comigo. Deixa eu aumentar aqui. Ah, tá. Eu sempre ando aqui com o celular com um aplicativo baixado, chama Mini Piano Lite. Ele tem essa interface aqui, ó. Geralmente as teclas são brancas, tá? É porque eu mudei a configuração do meu celular para ele ficar escuro. Mas as teclas de baixo aqui são brancas e as de cima são pretas, como qualquer outro piano, tá bom? Então, recomendo para que todo mundo tenha. Isso daqui ajuda bastante, é um guia de afinação para qualquer pessoa, tá? Deixa eu escolher aqui a minha oitava. Eu gosto dessa daqui. Não, aqui tá muito agudo. Vamos lá. Bom. Aqui é bom. Deixa eu aumentar um pouquinho. Perfeito. Vou travar. Tá vendo? Aqui a gente tem uma... Aqui embaixo, aqui não dá pra vocês verem, mas aqui embaixo tem todas as oitavas desse piano. Se eu não me engano, esse piano aqui tem 7 oitavas. E aqui a gente trava na oitava que a gente quer. Então eu escolhi essa daqui, ó. Tá bom? O Dó 4, Dó 3, esse aqui é o Dó 4, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos cantar um trava-línguas. Para quem é bom de trava-língua aí, ó, essa é a oportunidade para vocês, tá bom? Para quem tem dificuldade, também é uma boa oportunidade para poder desenvolver melhor a dicção e tudo mais, né? Mas a gente vai trabalhar com o trava-línguas na escala de Dó, durante a escala de Dó, tanto ascendente quanto descendente, e vamos trabalhar também dinâmica musical. Então a gente vai cantar piano, mezzo e forte, tá? Piano fraquinho, médio e forte, tá bom? Vou ensinar pra vocês. É o seguinte, vamos lá. Vou começar aqui com o Dó. Dó. Repete comigo. Beleza. Agora a gente vai fazer assim, ó. Um prato de trigo para 3 tigres tristes. Certo? Vamos subir um tom pra vocês pegarem um jeito. Ré. Você? Agora, um prato de trigo para 3 tigres tristes. Vou subir mais um. Mi. Você? Um prato de trigo para 3 tigres tristes. Vou subir mais um. Fá. Sua vez. Um prato de trigo para 3 tigres tristes. Certo? E assim vai. Vamos fazer tudo, vai. Sol. Sol. Sua vez. Um prato de trigo para 3 tigres tristes. Mais um. Lá. Sua vez. Um prato de trigo para 3 tigres tristes. Si. Sua vez. Um prato de trigo para 3 tigres tristes. Dó, sua vez. Um prato de trigo para 3 tigres tristes. Tô aqui sentada pra frente, fica um pouco mais difícil de cantar, mas é assim mesmo. E depois a gente vai descendo, né? Então, Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. E a gente vai descendo toda o trava-línguas em toda a escala descendente também, tá bom? Então vamos começar aqui no Dó a fazer as dinâmicas. Então vai ser assim, ó, fraquinho. Um prato de trigo para 3 tigres tristes. Médio.
Um prato de trigo para 3 tigres tristes. Tô olhando aqui, gente, porque eu acho que não vai rolar. Eu acho que eu vou ter, porque eu tenho que fazer o forte, né? Mas tem muita gente aqui por perto, é melhor não fazer. Voltei, as crianças já foram para outro espaço, né? É que eu tava sozinha aqui, gente. De repente chegou todo mundo para jogar bola aqui na frente, mas agora todo mundo já foi para lá. Então vamos lá. Eu acho que agora vai ser possível. Tá bom? Então vamos começar? Ó, bem fraquinho. Um prato de trigo para 3 tigres tristes. Meso. Um prato de trigo para 3 tigres tristes. Forte. Um prato de trigo para 3 tigres tristes. Subiu. Ré. Um prato de trigo para 3 tigres tristes. Médio. Um prato de trigo para 3 tigres tristes. Forte. Um prato de trigo para 3 tigres tristes. Pegou o jeito? Vamos subir então. Fraquinho. Um prato de trigo para 3 tigres tristes. Médio. Um prato de trigo para 3 tigres tristes. Forte. Um prato de trigo para 3 tigres tristes. Espero que eu não esteja. Espero que não tenha nenhum padre por perto. Fraquinho. É o Fá, tá? Fá. Um prato de trigo para 3 tigres tristes. Médio. Um prato de trigo para 3 tigres tristes. Forte. Um prato de trigo para 3 tigres tristes. Essa dinâmica, eu tô trabalhando aqui com vocês piano, meso e forte, né? Só que entre essas dinâmicas existe uma nuance de possibilidades, tá? Eu posso fazer ainda mais fraco, quase sussurrando, mas aí precisaria estar com o microfone bem pertinho da boca. E eu posso fazer ainda mais forte, e entre o fraco e o forte existem várias possibilidades, tá bom? Então vamos continuar aqui. Sol, vou fazer bem fraquinho. Geralmente quando chega nos mais agudos a gente consegue ter mais nitidez das palavras, mesmo cantando fraquinho, tá bom? Um prato de trigo para 3 tigres tristes. Médio. Um prato de trigo para 3 tigres tristes. Forte. Um prato de trigo para 3 tigres tristes. Tô tentando controlar ao máximo aqui para poder não assustar ninguém. Sol, lá. Um prato de trigo para 3 tigres tristes. A cara do bebê é melhor. Médio. Um prato de trigo para 3 tigres tristes. De novo. Um prato de trigo para 3 tigres tristes. Forte. Um prato de trigo para 3 tigres tristes. Para de mexer, menino. De novo, vamos fazer de novo lá aqui, tá? Um prato de trigo para 3 tigres tristes. Médio. Um prato de trigo para 3 tigres tristes. Forte. Um prato de trigo para 3 tigres tristes. E eu posso mudar também o registro vocal. Então aqui, ao invés de eu fazer um prato de trigo, eu posso fazer um prato de trigo para 3 tigres tristes. Certo? Que aí eu acho que dá mais potência ainda, né? Subiu? Um prato de trigo para 3 tigres tristes. Bem fraquinho. Depois, meso. Um prato de trigo para 3 tigres tristes. Forte. Um prato de trigo para 3 tigres tristes. A ideia é que a gente consiga perceber diferenças de volumes entre uma dinâmica e outra, entre o piano, o meso e o forte. Talvez aqui nesse vídeo eu não sei se eu estou conseguindo transmitir para vocês exatamente a sensação que a gente precisa provocar com a nossa voz aqui, porque como eu disse para vocês, eu estou tentando conter um pouco a minha capacidade vocal, tá? Mas a ideia é que a gente consiga perceber essas diferenças, tá? Eu percebo assim com os meus alunos que alguns conseguem fazer o exercício proposto, mas tem outros que não tem diferença nenhuma do fraquinho, do meso pro forte,
né, no piano médio e forte soa igual. E isso não pode acontecer. A gente precisa aprender a trazer diferenças aí para nossa voz. Por quê? Vão ter a música, ela não pode ser estática o tempo inteiro, a gente cantando com o mesmo volume, com a mesma intensidade, né? Isso não traz, a música não fica interessante se eu mantenho o mesmo volume igual o tempo inteiro, entende? Até mesmo no canto gregoriano existe a gente traz essa diferença em alguns momentos da música, né? A gente traz essa interpretação. Isso daqui já é matéria de interpretação musical, tá? Que eu já começo a trabalhar já com os alunos intermediários. Aliás, alguns alunos que estão iniciantes também, a gente já pode começar a trabalhar essa matéria com eles, sim, para aprender já desde o começo. Tem um aluno, gente, que está assim em nível intermediário, num bom nível intermediário, que não consegue fazer essa diferenciação. A voz fica a mesma coisa lá no volume baixo, a pessoa parece que não consegue se escutar, né? Vida, parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos. Gracinha. Vamos lá continuar. É que eles estavam passando aqui para ensaiar. Eles estão ensaiando para a procissão de Corpus Christi. É tão bonito, né, gente? Eu acho lindo. Ó, vamos fazer o dó? Baixinho. Um prato de trigo para 3 xícaras tristes. Meso. Um prato de trigo para 3 xícaras tristes. Forte. Um prato de trigo para 3 xícaras tristes. Certo? Vamos voltar agora? Agora eu vou direto, tá? Sem interrupções. Um prato de trigo para 3 xícaras tristes. 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 O povo vai pensar que eu sou maluca aqui. Um prato de trigo para 3 xícaras tristes. Um prato de trigo para 3 xícaras tristes. Perceberam como deu o registro, né? Um prato de trigo para 3 xícaras tristes. 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 Cantando para um bebê. Agora mesmo. Um prato de trigo para 3 xícaras tristes. 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 Perceba que algumas vezes, né, dependendo da intensidade que a gente faz, a gente pode dar uma desafinada, uma escorregada na nota, né? Eu percebi isso aqui em alguns momentos que eu fiz essa escala com vocês. Então, a ideia é manter a mesma afinação, manter uma boa afinação, mesmo produzindo uma intensidade de vocal diferente, usando uma potência vocal diferente em vários momentos, né? E mesmo usando um registro diferente de outro, um registro de peito, um registro de cabeça, um registro misto, para facilitar o entendimento aí para vocês. Depois eu vou gravar uma aula sobre registros vocais para que vocês compreendam melhor esse assunto. É uma aula muito importante para quem quer afinar a voz, tá bom? O que vocês acharam desse exercício? Me conta aqui nos comentários. Me conta se vocês querem que eu traga outras vezes. A gente pode gravar uma aula, sei lá, de 50 minutos só sobre isso daqui, ó. E o que acontece? Como eu fiquei parando várias vezes pra gente poder conversar,
eu vou ter que gravar o áudio dos meus alunos de novo depois, né? Porque, coitados, ficaram com um monte de intercorrências aqui de falas no meio, né? E é isso, pessoal. O que vocês acharam? Me conta aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de sempre ativar as notificações para você sempre acompanhar as novidades aqui do meu canal, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe vocês. Muito obrigada pela companhia. Até mais.